Graças a Deus. E eu quero, enquanto as crianças estão indo, Luana, por favor, venha à frente. A Luana vai contar um testemunho de livramento que ela teve, impressionante. E eu sei que foi um milagre de Deus que ela viveu. Presta atenção nesse testemunho, que nós nem temos dimensão do que Deus faz por nós. Amém? Deus abençoe. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero contar um testemunho que aconteceu ontem comigo. Ontem eu estava indo para o hospital com uma consulta de rotina do meu filho, que ele faz tratamento cardiológico. Aí por volta de 1h20 da tarde a gente estava numa avenida, eu não lembro o nome dela, mas é uma avenida bem movimentada. E eu estava sonolenta porque eu não dormi à noite, porque eu tive uma visão, um sonho, algo muito estranho, que me deixou bem assustada. Eu gritei de madrugada desesperada, meu marido conta que eu estava tremendo na cama, como se algo muito ruim estivesse me atacando. Então eu não dormi à noite. Aí eu fui para a faculdade, estava cansada, quando saí da faculdade fui para o hospital. Então nesse caminho eu estava dormindo no carro, estava no banco do passageiro, e eu só me lembro quando eu vi a pancada que o carro bateu no outro. Aí eu vi os estilhaços do vidro quebrando e naquela hora eu pensei, eu estou morta. Eu ouvi, o barulho foi muito forte e eu fui para frente e para trás. Meu pescoço balançou, eu não vou conseguir demonstrar porque meu pescoço ainda está duro. Mas a coluna foi para frente e para trás. Então, no momento eu falei, estou tetraplégica. E ali eu já comecei a ficar assustada, fiquei desesperada e tudo. Mas a única pessoa que foi atingida fui eu. Nem meu marido, nem meus 2 filhos foram atingidos, foi só eu. Então, mesmo assim, eu ainda fui para a consulta com meu filho. Quando chegou lá, ele fez o que tinha que fazer, mas os médicos me falavam, a nossa preocupação é você, porque você dá para ver que você não está bem, você não está legal. E o acidente foi sério, então vá para o hospital. Quando chegou lá, fiz os exames, tomei a medicação, e a médica, quando examinou, falou, não tem nenhuma fratura. E ela falou que era algo estranho, porque o acidente foi grave, foi de médio a grave, pelo impacto da batida, e eu estava sem cinto. Eu sei que foi responsabilidade minha, mas pela misericórdia de Deus, não houve fratura na minha coluna, não houve nada. A única coisa que aconteceu foi a lesão pelo impacto da batida, né? Mas não houve riscos maiores. E eu creio que foi um livramento, foi um milagre de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E ela vai contando, chega a arrepia. Porque na madrugada ela acordou aos berros, no fim ali era a alma dela gritando mesmo pelo que ia acontecer. E ela teve que ficar com o braço imóvel e ela ficou sem movimentar o braço e a nuca, o corpo todo, horas. E depois, graças a Deus, normalizou e hoje ela veio já carregando o Theo. E Jesus é poderoso. Amém? Às vezes a gente nem tem noção, né, de coisas que estão sujeitas a acontecer conosco, mas Deus já tinha cuidado antes, e glória a Deus, ela estava na casa dela, né, Luana, e Deus tocou no coração dela já há quase um mês já, né, você precisa ir para a igreja, precisa voltar para a igreja, precisa voltar a comungar, precisa voltar a estar em comunhão. Então você vê o que é a intervenção de Deus, né, porque nem imagina, se ela não tivesse voltado, e isso ia acontecer, né? Aonde que estaria a alma dela agora? Porque o grito que a alma dela deu na madrugada lá, que ela acordou em pânico, a alma dela gritando, quer dizer, algo ia acontecer muito sério, e a misericórdia de Deus nos assiste, e eu sei que Deus tem livramentos para nós, para a nossa casa, para nós, diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, e eu louvo a Deus pela tua vida, pelos teus filhos que te terão ao lado dele, em nome de Jesus, até o fim. Amém? Eu peço, por favor, que você abra a Bíblia no Salmo 51. Nós vamos tratar hoje o Salmo 51, que é um salmo de Davi muito conhecido, e você vai ver realmente aquilo que é a diferença, o porquê que Davi era um homem tão amado, porquê que Davi era um homem
tão especial aos olhos de Deus. Salmo 51, nós vamos ver a partir do versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém? Até aí, fecha os olhos, por favor. Culto do Espírito Santo, e que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar, nos purificar, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor, por esse dia, pela vida de cada pessoa que está aqui, pelo livramento, Senhor, que tu deste, meu Pai, à vida da Luana, e eu sei, Senhor, que tu tens cuidado de nós. Tu és galardoador dos que te buscam, Senhor, e quem te busca te encontra. O teu favor está sobre as nossas vidas, meu Pai, e em nome de Jesus, que a tua misericórdia nos cubra, nos guarde e nos proteja. As portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Pai, que todo aquele que vem à tua casa e se coloca debaixo, Senhor, da cobertura do teu sangue, meu Pai eterno, seja preservado de todo o mal, de todo o laço, de toda obra demoníaca e mortal, e que haja salvação, livramentos sobre as nossas vidas em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Está ligado sobre nós o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo. Queridos, esse salmo é um salmo de Davi. E todos nós sabemos quem era Davi. Davi foi um homem que cometeu muitas transgressões. Só que a diferença, por que Davi, sendo um homem que cometeu tantas transgressões, foi um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Por quê? Se um homem transgressor da forma que ele era? Porque nós precisamos entender, e nós vamos ver aqui nesse salmo, algumas características, algumas qualidades que Davi tinha, que o diferenciavam. Saul, que foi aquele que foi desprezado por Deus, porque era orgulhoso, porque era soberbo, porque era desobediente, porque era alguém realmente que não se curvava realmente à mudança, ele foi desprezado por Deus. Mas você vai ver que comparando, você fala, mas Davi errou. Mas Davi, ele tinha alguns atributos que nós vamos ver aqui nesse Salmo 51, que fez dele esse homem segundo o coração de Deus. E que nós possamos alcançar esse coração que agrada a Deus, esse coração que realmente move a mão de Deus ao nosso favor. Perceba aí no versículo 1, que ele tinha consciência dos seus pecados. Perceba que ele começa dizendo, Senhor, tenha misericórdia, segundo a tua benignidade, apaga a minha transgressão, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então Davi era um homem que confessava, não era alguém que encobria. A Bíblia fala que o que encobre os seus pecados, ele o quê? Não prosperará.
Então, aquele que encobre aquilo que é os seus erros, que justifica os seus erros, que culpa outros pelos seus erros, o que acontece? Não prosperará. É inevitável, é lei de Deus. Pode enrolar, pode fazer o que for, não vai vingar. Quem encobre o pecado não prospera. Agora, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Por quê? E Davi tinha essa característica, você vai ver, que ele tinha um quebrantamento, que ele buscava realmente que Deus apagasse a transgressão dele. E você vai ver aqui algumas petições de Davi, que mostram a seriedade de como ele respeitava Deus na vida dele. Ele respeitava a presença de Deus na vida dele. Ele não tratava Deus de qualquer maneira. Ele não brincava com Deus. Ainda que quando ele falhava, ele não falhava por desrespeito a Deus. Ele tinha as suas falhas comportamentais, nós podemos dizer, mas ele era um homem que respeitava, que tinha temor a Deus. E nós vamos ver, em primeiro lugar, Davi se importava em não ser um homem sujo. Ele se importava, ele não queria viver como um homem imundo, ele não queria ser um homem sujo, ao contrário do que Jesus falou, que o que se desvia é como um porco que volta, para o lamaçal, como um cachorro que volta ao vômito. Você vai ver que Davi, ele não aceitava a sujeira nele, ele não aceitava. Vamos ver aí o que ele disse. Primeiro, no versículo 1, ele pediu perdão, a misericórdia, mas olha o versículo 7 agora. Purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, no versículo 1, você vai ver que ele reconhecia a transgressão, ele reconhecia onde que ele errou, mas uma coisa ele não queria ser um homem sujo, ficar com a sujeira na vida dele. Então, ao contrário do que diz e o que há no mundo, porque a Bíblia fala que nos últimos tempos, o puro purifique-se mais ainda, e o sujo, suje-se mais ainda. O justo pratique cada vez mais justiça, e o injusto cometa cada vez mais injustiça. Por quê? Porque o fim vem. Então você vai perceber que Davi não, ele não aceitava o mal na vida dele, e ele queria a purificação, ele não queria ser um homem sujo, ele não queria ser uma pessoa contaminada, imunda, cheia de lama em si. Então ele ora: purifica-me, ficarei puro, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Você vê que ele era um homem que queria estar limpo, não só limpo, mas mais alvo do que a neve. Imagina só, Ele queria uma purificação verdadeira, genuína. Ele queria ter uma alma limpa, um corpo limpo de toda a contaminação do mundo, de tudo aquilo que o manchasse, de todo o mal. E essa é a primeira característica que o torna um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que desejava a limpeza em si e não ficava acostumado ou ambientado com a sujeira, com a lama que o cercava. Segundo, ele era alguém que esperava de Deus o evangelho. Como assim? Evangelho significa boa notícia. Ainda Jesus não tinha vindo, mas ele era um homem que esperava uma boa notícia de Deus. Ele esperava ouvir aquilo que era bom do Senhor, para que ele pudesse realmente superar aquilo que eram as suas dificuldades. Vamos ver o versículo 8. Olha só o que ele fala: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. O que é isso? Quer dizer, ele estava sendo moído por aquilo que eram erros dele, falhas dele, mas ele não ficava preso à dor daquilo que era
de estar quebrado, estraçalhado. Ele não ficava ali, ai meu Deus, olha aqui, não, ele não se fazia de coitado, porque ele sabia o erro que ele cometeu, mas ele dizia: Senhor, me dê uma boa notícia, ainda que o Senhor tenha me quebrado. Então ele reconhecia, ele aceitava aquilo que era a correção, porque a Bíblia diz que se você é filho, você será corrigido, mas se você está sem correção, é porque você não é filho, é porque você é bastardo. Então a pessoa que não aceita correção, a Bíblia fala que o tolo, quando ele é corrigido, ele passa a odiar, mas o sábio, ele aprende, ele exerce aquilo que ele recebe. E você vai ver que Davi, ele queria ouvir de Deus boa notícia, ele queria: Senhor, eu vou esperar, eu estou aqui moído, consequência do meu erro, eu estou moído. Ele não ficava com vitimismo, mas ele dizia: mas eu espero, eu vou ficar esperando a tua palavra de vitória, eu vou esperar o dia do júbilo, eu vou esperar o dia da alegria. Davi esperava, ele confiava na misericórdia de Deus e esperava na palavra de Deus, e que em nome de Jesus, ainda que ele estivesse estraçalhado, você vê que ele fala: ainda que o Senhor tenha quebrado meus ossos. O que é isso? Ele podia muito bem, ser um vitimista que ficava: ai, o Senhor arrebentou comigo, eu estou todo quebrado, ai, não, Senhor, olha, eu espero do Senhor uma palavra, eu espero do Senhor ainda alegria, eu espero do Senhor júbilo, ainda que o Senhor tenha me corrigido e eu esteja aqui dessa forma, eu espero o bem do Senhor. E eu quero declarar nas nossas vidas esse sentimento de filho realmente, de esperar do Senhor o melhor, porque o Senhor tem para nós boa notícia, que é o evangelho da paz. O Senhor tem para nós, mas no momento da repreensão, a Bíblia fala que no momento em que nós somos repreendidos, na verdade isso gerará uma grande tristeza, mas essa tristeza não é para a morte, porque há dois tipos de tristeza: a tristeza para a morte e a tristeza para o arrependimento, para a conversão. A tristeza para a morte é o remorso, mas a tristeza para a conversão é o arrependimento. Então há pessoas que recebem a repreensão de Deus, mas ela sente só o remorso, porque tem medo da consequência. Eu não devia ter feito. Mas tem gente que não, que é repreendido por Deus e sente o arrependimento e quer realmente uma mudança. Isso é arrependimento, que gera uma tristeza que vai mudar a vida da pessoa. Mas o remorso não, o remorso faz com que a pessoa repita o seu erro, repita continuamente, porque na verdade não houve um verdadeiro arrependimento, e uma verdadeira conversão. Terceiro lugar, você vai ver que Davi buscava a aceitação e a graça do Senhor. Olha o que diz aí o versículo 9. Ele esperava a aceitação e a graça do Senhor. Olha o que ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Queridos, olha a preocupação de Davi. Ele realmente se importava em ser aceito por Deus, em receber a graça. Se ele quisesse ser simplesmente um homem sujo, o que importava para ele? Ai meu Deus, só me abençoa. Como você lembra lá de Saul, que Samuel falou para Saul: Saul, eu não vou com você, você está desligado, você é desobediente, você é rebelde, eu não vou com você, Deus não está mais com você. Lembra o que Saul falou para Samuel? Saul falou assim: mas fica pelo menos do meu lado, para quando a gente chegar lá na cidade, as pessoas acharem que você está comigo e que Deus está comigo.
Quer dizer, Saul nem estava aí, não se importava se estava sujo, se estava limpo. Ele não se importava que tinha pecado ou não tinha pecado. O que importava para ele era a aparência, era aquilo que ele achava o ideal de aparentar um bem. Mas você vê que Davi não. Davi, ele fala: Senhor, esconde a face dos meus pecados, apaga minhas iniquidades, Senhor, apaga, eu quero realmente estar limpo, eu quero realmente ser um homem limpo, eu não quero só aparentar estar limpo, eu quero realmente a tua graça. Então Davi buscava a aceitação e a graça do Senhor. Quarto lugar, Davi reconhecia o engano do seu coração. Olha o que ele fala no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Perceba o detalhe, queridos, da diferença de Davi. Como ele era realmente o oposto de Saul. Ele reconhecia que o coração dele era mau e ele queria um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Põe em mim, Senhor, um espírito reto. Eu não quero mais ser uma pessoa vacilante. Eu não quero mais ser uma pessoa que se desvia. Eu não quero ser uma pessoa vacilona, meu Pai. Põe em mim um espírito reto, que eu seja reto, que eu ande retamente. E essa conversa, queridos, ele não teve no meio da população, para as pessoas ouvirem ele falar bonito. Ele teve essa conversa com Deus. Esse salmo ele escreveu ali, ele com Deus, porque ele tinha essa intimidade. Essa era a verdade do coração dele. Senhor, olha meu coração está manchado, meu coração é um coração contaminado. Senhor, então me dá um coração puro. Senhor, me dá um espírito reto. Eu sou um vacilão, eu sou uma pessoa torta, então me dá um espírito reto, para eu andar retamente, para eu ser íntegro, para eu andar direito. Ele queria realmente, verdadeiramente ter uma vida com Deus. Não era igual Saul. Saul queria o quê? Só o trono. Mas ele não. Ele queria realmente ter uma vida com Deus. Quinto lugar, Davi sabia sabia que ele era indigno, mas ele valorizava a presença de Deus. Olha o que ele fala no versículo 11. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Perceba os valores de Davi. Queridos, Davi já era um rei. Então ele podia estar falando o quê? Ai meu Deus, não deixa eu perder o trono. Não deixa, ai Saul errou menos que eu e o Senhor tirou o trono dele. Ai Senhor, não deixa eu perder minhas concubinas. Não deixa eu perder meu ouro. Não deixa, Senhor, ai eu não quero voltar a ser um pastor que fica só cuidando de ovelha. Não, meu Deus, ele podia estar orando por isso, mas não. Davi tinha entendimento espiritual. Ele falou: Deus, não me deixa, não tira de mim a tua presença, Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. Davi reconhecia o que era realmente valoroso, ele respeitava a Deus, ele realmente amava a Deus, e ele sabia que as coisas desse mundo nada são comparado a ter Deus ou não ter Deus. Tudo é nada perto de Deus. Deus é tudo. E ele sabia que o bem mais precioso da vida dele era Deus, e o que ele precisava zelar era por Deus, era para a presença de Deus. E quando você tem Deus, todo mais Deus vai te acrescentar. E você vai ver a diferença de Davi para aquele povo de Israel que saiu do Egito, porque chegou um momento em que o Senhor disse para Moisés: Moisés, olha, eu vou mandar o meu anjo com esse povo rebelde, porque eu falo, eles cometem o mesmo erro, eles não honram, eles me desobedecem, então eu vou mandar o meu anjo com eles, eu não vou. E aí o que Moisés fez? Moisés falou: meu Deus,
não nos deixe. Se o Senhor não for conosco, eu não quero nem sair desse lugar, porque se não for para o Senhor ir conosco, é melhor nós nem seguirmos em frente. E você vai ver essa diferença. O povo de Israel queria a bênção, mas não o abençoador. Mas Davi não. Davi queria o abençoador. Senhor, não me lance fora da tua presença. Não tira de mim o teu Espírito Santo. Ele valorizava o Espírito Santo, ele valorizava a presença de Deus e ele não queria perder o Espírito Santo. Então, uma pessoa que sabe o valor que Deus tem na vida dela, uma pessoa que se preocupa em manter a comunhão dela com Deus, é uma pessoa que Deus também valoriza, porque Deus fala: ao que me busca, eu me deixarei achar, mas aos que me rejeitam, eu também os rejeitarei. Aos que me honram, eu honrarei, e os que me desprezam, eu desprezarei. Essa é a verdade de Deus e é Bíblia Sagrada. E aqui você percebe que Davi, sabendo daquilo que era o seu erro, ele não queria perder a presença de Deus. Por que que ele fala aqui: Senhor, não me lance fora da tua presença? Porque Deus tinha feito isso com Saul. Deus tinha falado: olha, ô Samuel, diga para Saul, acabou. Põe de lado. Acabou. E sabe o que aconteceu? Saul ficou sem a presença de Deus, e quem possuiu Saul passou a ser demônios. Você vai ver que chegou o momento lá que Davi tinha que ir lá e tocar harpa para ele, para ver se os demônios saíam do corpo dele, porque quando a presença de Deus sai, quem habita são demônios. E a dureza de coração de Saul, aquilo que era a rebeldia, o orgulho de Saul, fez com que o quê? Deus o rejeitasse. Por isso que Deus falou dessa forma: Samuel, diga a ele que eu o tenho rejeitado. Por quê? Porque na verdade ele, ao contrário de Davi, não se importava com a presença de Deus, ele se importava com as coisas do mundo. Então Saul queria saber do trono, mas Davi sabia que o mais importante na vida dele era se manter com Deus, fiel a Deus, amando a Deus e Deus na vida dele. E eu quero declarar sobre a sua vida: não há valor maior, não há tesouro maior do que a presença de Deus na sua vida. Você pode perder tudo nesse mundo, como o Jó. Jó, ele perdeu tudo, e Deus falou: olha, não existe homem íntegro, reto como Jó, porque ele tinha um espírito reto, ele andava reto, ele andava firme, ele sabia o caminho de Deus. E quando ele foi perdendo tudo, perdeu saúde, perdeu bens, perdeu filhos, mas ele sabia do valor da presença de Deus, e ele não pecou contra Deus, porque ele amava, sabia o valor de Deus na vida dele. Mas ao contrário, o que? De Saul. Saul só queria: eu quero ter meu trono, eu quero ter aqui, a minha família, eu quero ter aqui o meu dinheiro, eu quero ter aqui o meu ouro, e só isso que importava para ele, o terreno. Mas ele com Deus mesmo não tinha interesse algum pelo que é o trono de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus e a presença de Deus. Está quebrado em nome de Jesus, porque a pessoa que tem esse espírito deformado, desviado, ela vai realmente, como diz a palavra, o rebelde, ele habitará no deserto. Então é o tipo de situação que vai te levar somente àquilo que é a destruição. O que diz mais? 7, Davi queria manter a gratidão e o reconhecimento no seu coração. Diz lá o versículo 12. Olha só o que ele ora agora. E você vai ver, perceba, queridos, o detalhe. Olha o que ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Davi estava preocupado com a alegria do mundo? Ele podia dizer: ai meu Deus, me dê de volta aquelas festas lá do palácio.
Ai, meu Deus, me dê de volta aqueles banquetes lá do palácio. Não, queridos. Ele fala: Senhor, meu Deus, me dê, torne a dar-me a alegria da tua salvação. Eu quero de novo sentir alegria, meu Pai, por ser um salvo. Eu quero de novo sentir a alegria de ser um escolhido. Eu quero de novo sentir a alegria de ser um chamado, de ser um filho teu. Por isso que ele falou: Deus, volta a falar comigo palavras de alegria, porque um dia ele era ninguém atrás de uma ovelha, e Deus deu a palavra para ele, a palavra que ele ia ser rei, a palavra que ele ia prosperar, a palavra que ele ia vencer, e ele falou então: Senhor, torna-me dar palavras de alegria. Por quê? Porque o que movia Davi era a fé, o que movia a Davi era a palavra profética, o que movia e direcionava a vida de Davi era realmente o relacionamento com Deus. Então ele precisava da palavra de Deus, ele tinha sede da palavra de Deus, e ele queria o quê? Senhor, me dê de volta a alegria de ser um salvo, e me sustenta com um espírito voluntário, e eu quero te servir, não por obrigação, eu quero te servir, não, meu Pai eterno, como um escravo, mas com espírito voluntário, de boa vontade. Eu quero te servir, cumprir realmente o que o Senhor quer, de bom coração, porque Davi amava a Deus. E último lugar, você vai ver que Davi não aceitava ser subjugado, nem atormentado por espírito opressor nenhum. Olha o que ele fala então, aí no versículo 12, que é o espírito voluntário: sustém-me com um espírito voluntário. Então ele pede, o que é um espírito voluntário? Um espírito livre, um espírito livre para adorar a Deus. Por que ele está preocupado em não ser sustentado, conduzido por um espírito mau? Porque ele viu Saul possesso, porque ele viu Saul sendo dominado por demônios, e ele fala: meu Deus, me sustenta com um espírito livre, com um espírito realmente voluntário, que tem prazer em te servir, e não aquele espírito atormentador, e não aqueles demônios opressores, porque Saul passou a ser oprimido, Saul passou a ser subjugado, porque ele não respeitou a Deus, não respeitou a presença de Deus. Queridos, Saul chegou a receber o Espírito Santo. Você pode ver na Bíblia a história de Saul. Chegou um dia que o Senhor falou para ele: olha, você vai pelo caminho, e você vai passar no meio do arraial dos filisteus, e ali você vai encontrar um profeta. E diz a palavra de Deus que Saul foi passando no meio do arraial dos filisteus, e ele foi cheio do Espírito Santo, e ele profetizou. Então ele chegou a ser um homem, Saul, que chegou a ser um homem que tinha Deus. E no entanto, depois você vai ver Saul se suicidando, depois você vai ver Saul antes sendo dominado por demônios e cheio de ódio e malignidades no coração. Então Davi, ele entendeu que não era o poder nem o ter que o faria um homem bem-sucedido, porque Saul teve poder, teve posses e não foi bem sucedido, porque sem a presença de Deus, ele foi fracassado. E Davi entendeu isso. Não adianta eu ter posse, não adianta eu ter riqueza, não adianta eu ter poder, se eu não tiver Deus, eu vou terminar minha vida como Saul. Saul terminou a vida atormentado, Saul terminou a vida dominado por demônios. Então Saul teve tudo que eu tenho, mas ele perdeu Deus, e quando ele perdeu Deus no meio do caminho, ele perdeu tudo, porque Deus é tudo na nossa vida, e isso precisa vir à tona no teu coração com uma grande verdade espiritual: nada é importante diante de Deus
Deus é primeiro na nossa vida, e quando nós temos Deus, tudo vai encaixar. Mas se nós desrespeitamos a Deus, desonramos a Deus, como diz a Bíblia, a palavra de Deus em Hebreus, antes você não tivesse conhecido a palavra do Evangelho, do que conhecendo, pisar o sangue de Cristo, melhor fosse não conhecer. É melhor não conhecer do que conhecendo pisar no sangue. E nós precisamos ter esse entendimento espiritual que Davi, por isso que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. E que esse sentimento possa estar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Deus em primeiro lugar, Deus sendo o nosso tudo, e Deus realmente trazendo sobre nós essa libertação plena. Por quê? Porque sem Deus, queridos, nós não somos absolutamente nada. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Por causa disso. Porque ele entendeu: ou eu tenho Deus na minha vida, ou eu honro a presença de Deus na minha vida, ou absolutamente nada vale, nada vai permanecer, e nada tenho, porque tudo nesse mundo passa, mas aquilo que é o poder de Deus, a presença de Deus, nos acrescenta tudo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então nós vemos, se nós, depois que conhecemos ao Senhor, nós pecamos voluntariamente, peca porque quer, não é nem demônio, não é nem carne, é porque quer mesmo. Se depois que eu conheci a Cristo, eu o quê? O que está escrito? Peco voluntariamente. Depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Não há sangue que possa me perdoar. Por quê? Porque até então eu peco o quê? Por ignorância, eu peco por falha, eu peco por um vacilo, eu peco por algo que é maior do que eu. Mas se já entra nesse sentimento de descaso, de desrespeito, de desonra com a presença de Deus, já não resta mais o que fazer. Porque se você não honra o precioso sangue de Jesus na sua vida, então é impossível realmente haver uma transformação. Então por isso nós devemos buscar esse sentimento de Davi. Davi queria a presença de Deus. Davi queria a glória de Deus. Coloca por favor em Hebreus capítulo 6. Olha só, queridos, como é sério. Como é sério, você vai entender a diferença do fim de Davi e do fim de Saul. Hebreus 6, versículo 4. Olha que forte, isso é Bíblia. Né? Então nós vemos gente que brinca com as coisas de Deus, é muito sério. Versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, versículo 5, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Então, quando eu pego e consciente, me entrego àquilo que é uma sujeira só por vontade, bel prazer, o que diz aí? É impossível. Por quê? Porque
a pessoa está crucificando de novo o Filho de Deus. Ela está ali zombando do Filho de Deus de novo. Porque se eu peco voluntariamente, já fui iluminado, versículo 4, já provei o dom celestial, já recebi o Espírito Santo, pode ver, é tudo igualzinho Saul, né? Provou a boa palavra de Deus, a virtude do século vindouro, sabe que Jesus vai voltar, sabe daquilo que é o paraíso de Deus, sabe do juízo final, estou sabendo de tudo, mas vai lá e quer recair, e quer voltar sujeira, é impossível. Por quê? Porque tem acesso a tudo, tem acesso à graça, tem acesso à misericórdia, mas não teve entendimento da seriedade. E nós precisamos tratar com seriedade a Deus e as coisas de Deus, porque se nós o honrarmos, Ele nos honrará. Se nós o desonrarmos, Ele também nos desonrará, nos desprezará, que é o que Ele fala. Eu também desprezarei. Então que hoje essa consciência de quem é Davi possa ser a nossa consciência. Senhor, me purifica. Senhor, eu quero voltar a ter boa notícia tua ao meu respeito. Senhor, apaga meu pecado. Eu não quero ser uma pessoa cheia de pecados dentro de mim, oculto. Porque não adianta eu fingir ser cristão, se dentro de mim eu ainda quero ocultar os porões, os grotões. Não, Senhor, apaga essas iniquidades, essas coisas cauterizadas do meu profundo. Apaga, Senhor. Coloca em mim um coração limpo, meu Deus. Coloca em mim um espírito reto, meu Pai. Não me expulse da tua presença. Não retire de mim teu Espírito Santo. Me sustenta com o espírito livre, meu Pai. Eu não quero ser dominado por Satanás. Essa é a verdade. E que nosso coração possa gemer como Davi, porque você percebe que no versículo 1, ele está ali se derramando. Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Ele conheceu Saul cara a cara. Ele viu que era um homem rejeitado por Deus. Ele viu que era um homem que perde o Espírito Santo de Deus. Ele viu que era um homem que se atola na lama. Ele viu o fim de Saul e ele não queria ter o mesmo fim. Aprenda com o erro dos outros, ao invés de ter que cair nos mesmos erros e viver as mesmas sentenças. Aprenda com os erros dos outros e tenha a atitude que Deus espera da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero, por favor, que você fique em pé, porque nós vamos orar diante do Senhor. Culto do Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Qual o segundo homem da Bíblia que perdeu o Espírito Santo, gente? É só você lembrar de Sansão, lembra? Sansão também perdeu o Espírito Santo. Ele foi brincar com o pecado, ele foi brincar, né? Foi uma vez, não aconteceu nada, foi duas vezes, na terceira vez, o que aconteceu? Chegou a hora que ele nem percebeu, acho que foi a quarta vez, o Espírito Santo se retirou dele, ó. Aí ele pensou que ele estava com Deus ainda, eu vou lá e vou fazer, só que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. E o que aconteceu? Você sabe muito bem que ele foi humilhado, ele foi levado, desceu a Gaza, ele passou a ser um homem escravizado, os olhos dele foram furados, ele ficou cego, perdeu a visão de tudo, arruinou a vida dele. Então nós estamos num tempo que nós precisamos valorizar, buscar o Espírito Santo. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos desejar a presença de Deus. Nós precisamos garantir que Deus pode olhar para nós e sentir alegria por nós estarmos limpos com Ele e Ele poder nos limpar daquilo que nos faz mal. Eu peço, por favor, que você feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Conversa sinceramente com Deus. Deus, queridos, Ele é real. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Jesus falou, olha, eu vou subir, mas eu vos deixarei o Espírito Santo.
Eu não vou deixar vocês órfãos. Quem está aqui é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem convence. Então, em nome de Jesus, tenha uma conversa com o Senhor. Tenha uma conversa com Deus. Em nome de Jesus, realmente prepara a tua vida espiritual para o Senhor. Tenha uma vida com Deus genuína. Independente de ninguém, queridos, independente de mim, independente de vizinhos, independente de amigos, é por você e Deus, você e Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante de Ti, e que nós possamos ter esse coração de Davi, Senhor. Por isso que Davi era um homem, Senhor, segundo o Teu coração, porque Davi, meu Pai, não se perdeu. Davi, meu Pai eterno, soube honrar o Senhor, independente das fraquezas dele, ele te respeitava, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, tira, meu Pai, tudo aquilo que é, Senhor, profanação, tudo aquilo que é, meu Pai, falta de honra ao Senhor, meu Pai, tudo aquilo que é, meu Pai, estar ligado com coisas que te ofendem, entristecendo o Teu Espírito Santo, aleatoriamente, de qualquer maneira, sem se importar. Deus, em nome de Jesus, que Tu possas, meu Pai eterno, realmente agir em cada coração, em cada vida. Senhor, quebra agora todos os efeitos de hábitos compulsivos, todo padrão vicioso, em nome de Jesus, de falar, de comer, de beber, de jogar, de usar drogas, que todo padrão maligno seja quebrado em nome do Senhor Jesus, toda herança demoníaca seja arrancada agora do gen, da alma, do espírito, em nome de Jesus. Toda servidão ao pecado, servidão à imundícia, em nome de Jesus, limpa agora, Senhor, este sangue, limpa agora, Senhor, em nome de Jesus, de toda maconha, de toda cocaína, de toda heroína, de todo crack, de todo álcool, de toda medicação destrutiva. Agora, Senhor, limpa esse sangue, em nome de Jesus. Limpa agora, Senhor, de todo padrão de enfermidade física, que deixe de existir agora, todo laço com doenças, todo laço com enfermidades, todo laço com doenças psiquiátricas, todo laço de doenças no coração, de câncer, gripe, pneumonia, problema nas pernas, na cabeça, na coluna, nos braços, no fígado, no estômago, nos rins, no baço, nos ossos, nervos, em nome de Jesus. Estômago, Senhor, quebra agora todo padrão de destruição e autodestruição. Eu declaro, Senhor, o Teu poder, a Tua libertação, em nome de Jesus. Toda desordem física, toda fraqueza inexplicável, em nome de Jesus, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Todo trauma físico, doença degenerativa, em nome de Jesus, nós cortamos a conexão com doenças de familiares, heranças malditas, sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Toda ação demoníaca que traz desordens ósseas, que traz tumores, que traz doenças no corpo, na alma, em nome de Jesus, que cesse todo o ciclo do mal, em nome de Jesus, meu Pai. Tira agora, Senhor, toda dureza de coração, remove o coração de pedra, coloca coração de carne, em nome de Jesus Cristo. Tira, meu Deus, toda confusão, toda mágoa,
toda intriga, todo rancor, toda incompreensão, toda agressão, todo desentendimento, toda obra da carne, que seja quebrada agora em nome de Jesus. Todo laço de vingança, comportamento violento, dano malicioso, seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o poder de Jesus Cristo age. Meu Pai, agora eu quebro e corto toda história, toda situação maligna, todo o mal que ataca com mortes trágicas. Senhor, nós queremos ser como Davi, homem segundo o teu coração, meu Pai. Enquanto Saul morreu, meu Pai, se suicidando, nós quebramos agora toda morte trágica no meio das famílias, toda morte trágica, dolorosa, em nome de Jesus está quebrada. Morte por violência, morte por pragas, por envenenamento, está quebrado. Morte por tiro, por fogo, por explosões, por facada, por enforcamento, por afogamento, por suicídio, por acidentes de carro, por acidentes de moto, está quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ninguém da nossa casa, que ninguém da nossa vida passe pelo vale da morte sem receber a Jesus Cristo, Filho de Deus, sem estarem com a presença do Senhor na vida deles. Nós quebramos todo ataque misterioso e acidental. Que haja livramentos, meu Pai, que haja proteção de todos os teus filhos neste lugar, que haja proteção pela presença do Espírito Santo. Eu declaro, meu Deus, a tua presença, declaro o teu milagre, declaro o teu impossível, Senhor. Quebra toda sentença, Senhor, quebra todo padrão de sofrimento, em nome de Jesus. Anula toda obra do mal, meu Pai, e que o teu povo saia livre deste lugar, assim como Davi, meu Deus, ele terminou a vida dele, e até hoje ele é o homem mais respeitado de Israel, Senhor amado. Até hoje ele é um homem honrado, meu Deus, porque ele escolheu honrar ao Senhor. Que nós possamos, meu Pai, honrar o teu nome e alcançar o teu favor, o teu livramento, a mudança de sorte na nossa vida, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Nós somos Davi, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aplauda Jesus. Eu peço, por favor, que você pegue na sua cadeira o envelope de dízimo, de oferta. E você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, coloque diante do Senhor em nome de Jesus. Eu sempre criei no poder do dízimo. O dízimo te assegura o pão de cada dia na tua mesa. O dízimo te assegura o básico. A oferta te assegura uma prosperidade. A Bíblia fala que você vai plantar e você vai colher a uma medida sacudida e transbordante. E a Bíblia fala: quem muito planta, muito colhe. E que você possa sim ter oferta também no altar, porque quando você oferta, você está crendo numa prosperidade que vem do Senhor. Em nome de Jesus, levante ao alto o seu envelope, a sua oferta, o seu dízimo. Pai, tu és poderoso, a tua palavra é verdade, meu Deus. Ai de nós, meu Pai, ai de nós. Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E nós entregamos a ti, Senhor, nossa oferta, nosso dízimo, nossas vidas, crendo, meu Pai eterno, naquilo que é o sobrenatural, crendo, meu Pai, que tu honras. Senhor, cada dizimista, cada ofertante dessa casa, cada um que tem desejado colocar no teu altar, Senhor, honra a 30, 60 e a 100 por um. Repreende o devorador, o migrador, o destruidor. Meu Pai, traga estabilidade financeira para cada pessoa neste lugar e dê a honra, meu Pai, da multiplicação. Que em nome de Jesus todos colham, Senhor, a grande medida que vem do Pai das luzes, que é o Senhor, Deus de misericórdia. Eu abençoo a vida financeira desse povo
e eu os entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Podeis assentar. Você que trouxe o seu dízimo ou sua oferta, por favor, tragam ao altar. Bispo. Queridos, boa noite. Amém? Graça e paz. Vamos ficar de pé. Vamos voltar para os nossos lares. Que você tenha uma noite abençoada. Que você tenha um descanso do Senhor bendito. E que se acorde amanhã renovado em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira é o nosso culto de batalha. Domingo a nossa celebração da família. E vai ser uma bênção. Levante sua mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que Ele te leve em paz, desde agora e para todos sempre.